né? Eu gravei esse vídeo na sequência que eu assisti o filme. Só que aí deu mais ou menos um mês, aí eu fui editar o vídeo e eu decidi reassistir o filme. A minha interpretação do filme continua a mesma, mas aí eu acabei percebendo uma coisinha, que o filme ele é muito mais divisivo do que eu parei pra pensar. Eu vi a nota do filme, eu vi que gente amou, gente detestou, gente falou que o filme perdeu potencial. Primeiro, se você está assistindo esse vídeo para saber se vale a pena assistir esse filme, eu só digo, vale, pela experiência. Vai, por mim, você vai poder assistir esse filme. Ale, você daria alguma dica para alguém que vai assistir esse filme, para você gostar um pouco mais dele? Pelo que eu percebi, né, que eu aproveitei na minha segunda assistida, até compartilhei no Twitter e tal. Se você for assistir esse filme, tenha noção, esse filme, ele é um pouquinho disruptivo para muitas pessoas. Pense nesse filme como uma paródia. Você já viu alguma paródia de comédia, por exemplo? Já, não é? Em muitas paródias de comédia vem muita coisa sem noção, vem muita coisa que não faz lógica, quebra muito o roteiro. Então pensa que esse filme, ele vai ter não só uma, mas 3 formas de paródia, e que também, dentro disso, ela é uma paródia não para lhe fazer humor, mas para lhe fazer pensar e refletir. O filme só vai se mostrar, não é no primeiro ato, nem é no segundo ato. O filme só vai mostrar para o que ele veio, qual é a mensagem do filme no final. Tá bom? Só em eu estar falando isso, talvez até estrague um pouquinho a sua experiência, mas eu acho que isso vai ser uma dica importante, pelo menos da minha forma que eu tive para assistir esse filme, tá bom? Então não venha aqui querer assistir esse filme pelo meu vídeo, tá bom? Que eu não vou fazer muita questão de fazer isso aqui não. Muito obrigado, até o próximo. Opa, pessoal, lê aqui e vamos aqui para mais um vídeo de hoje. Eu acabei de assistir o filme Orion e o Escuro, e definitivamente é um ótimo conceito. Primeiramente, o filme ele é muito mais um conceito do que qualquer outra coisa. Ele é um filme que eu diria inteligente, ousado, com ótimos conceitos. Mas infelizmente eu não posso dizer que ele, na sua execução como um filme, fez um bom trabalho. Porque é um filme interpretativo e é um filme que tem sim suas camadas. Então é melhor, em vez de eu ter que ficar um tempão explicando a minha linha de raciocínio, que pode acabar corrompendo a sua linha de raciocínio, melhor só explicar a minha forma de assistir o filme, porque eu só posso assistir o filme pela minha forma. Primeiro ponto do filme. O filme, ele é muito mais uma reflexão do que qualquer outra coisa. E como reflexão, eu acho ele até um pouquinho competente. Ele é 2 filmes em 3 perspectivas diferentes. Então vamos falar um pouquinho da intenção do filme, que é uma reflexão não apenas do medo, mas do desconhecido, do maior medo que nós temos, que é do desconhecido, representado pelo escuro, representado por algo que você não consegue ver. E isso é muito legal e muito importante. Eu acho que, como uma alternativa, eu achei muito válida. Só que tem um pequeno probleminha nesse filme, é que ele não te dá as ferramentas para você mesmo chegar nessa conclusão. É meio como se o filme, ele quisesse ou ele soubesse que você tem essas ferramentas. Vou explicar um pouquinho mais lá na frente. Vamos então para a primeira estrutura do filme. O filme ele se apresenta de uma forma meio disruptiva no começo e eu achei muito estranho. Ele é um narrador interno, mas que parece com poderes além do tempo. É como se fosse uma narração interna misturada com um narrador universal. Como assim? Pensa que quando você está dentro da mente do personagem, o personagem não pode saber coisas que o personagem não sabe. No começo você percebe que ele está narrando as coisas à sua volta, mas com uma consciência muito gigantesca. É como se ele estivesse sentindo o problema, soubesse do problema e estivesse explicando o problema. O que não é muito bem usado, e na verdade nem muito agradável, como um monólogo interno. Fica até mesmo distante. E eu percebi isso muito no começo do filme, eu até achei meio estranho. Rapaz, ninguém usa um monólogo interno como narrador, porque você perde um pouco do peso do que está sendo dito. Porque um bom do monólogo interno é você entrar dentro do personagem, dentro da cabeça do personagem. Então, se dentro da cabeça do personagem ele é onisciente, ele sabe do problema, você perde um pouco da mensagem, principalmente porque o personagem principal, o primeiro personagem principal, ele é alguém com ansiedade. E como ele é alguém com ansiedade, nós temos então um ponto que a ansiedade muitas vezes não te deixa pensar por causa do turbilhão. Quem já teve alguma crise de ansiedade sabe do que está falando. E na verdade isso é de propósito. Nós não temos personagens, nós só temos conceitos. Os personagens só aparecem de verdade no final do filme e o único personagem do começo ao fim é o escuro. O resto é conceito. Não vou definir o que é conceito, você
estuda aí. Ou seja, ele não existe, aquele personagem. Ele está sendo narrado por um eu dele no futuro. O que explica essa narrativa interna, esses monólogos internos tão expositivos. Interessante. Quando eu percebi isso, eu achei, nossa, que inteligente. Não. Sinceramente, eu preferia que não fossem monólogos internos, tá? Por que, Lê? Porque a mensagem desse filme, ele é uma história sendo contada, sendo iniciada por uma criança, por um adulto, e sendo terminada por uma criança. Então, boa parte do que esse filme se ancora é na narrativa e na criação de uma história de uma criança que não sabe o que é roteiro, de uma criança que não sabe o que é preferência temporal. Na verdade, nem o pai sabe. Então você não pode pedir uma história profissional, porque é uma história sendo contado por 1, 2 e 3 amadores. Nós temos a primeira camada do amadurecimento, que é o pai. Depois nós temos a segunda camada do amadurecimento, que é a filha, e a terceira camada do amadurecimento, que é o neto. Por que disso que nós temos? Porque o filme ele se parte dessas camadas. Ele é uma desculpa para apresentar problemas filosóficos, para apresentar uma discussão e lhe fazer pensar. E a primeira camada que ele quer te fazer pensar é exatamente nessa salada temporal, né? Eu não vou explicar qual é a salada temporal, nem os conceitos, eu vou explicar muito mais a estrutura. Então nós temos aqui uma forma de você apresentar a problemática, apresentando ela em 3 linhas temporais distintas. Como isso se conecta com a história, a primeira coisa que nós fazemos para fugir do escuro é dormir. Qual é a principal memória que muitas pessoas têm? É uma história para dormir. Então o filme ele se apresenta para apresentar a problemática do escuro como o começo e o início da história que nós estamos vendo. Isso, de verdade, é bem divertido. É uma forma muito interessante de você apresentar a problemática do filme, e isso de verdade eu achei muito legal no começo. Quando eu vi as referências e tal, eu percebi, isso não é um filme infantil. Isso, na verdade, é um filme muito inteligente, é um filme que vai me fazer pensar. Mas, infelizmente, não. Lê, o problema do filme é que ele não é um filme para criança. Como assim, Lê? Se você assistiu esse filme só querendo ver uma história bonitinha, você assistiu ele um pouquinho desatenção. A primeira experiência do filme, ela é uma definição do que é nada, e é uma definição bem profunda. Talvez você nunca só tenha tentado definir o que é o nada, então você não percebeu quão profundo. Não é uma história bonitinha que dentro do subtexto dela tem uma história mais complexa e profunda. Não. É uma história profunda, mal travestida de uma história bonitinha. Então vamos falar então um pouquinho sobre a principal problemática da afirmação do filme. O filme ele é sobre o escuro, certo? Então o escuro que está sendo tratado nesse filme, ele é tratado como um conceito. E o principal conceito é o desconhecido, do que não aconteceu. É o medo do nada, e o que esse nada irá fazer sobre a sua vida, o que ele irá aplicar sobre a sua vida. Então, pelo medo do que você pode viver do nada, você acabará não vivendo. Principal problemática, tá bom? Então o filme ele se apresenta como uma dicotomia entre o escuro e o escuro. Por que você acha, então, que o filme, o protagonista é chamado de Orion, todos são referentes a estrelas, e o protagonista trabalha em um planetário? Ele também quer mostrar que o desconhecido é belo e que, na verdade, a luz muitas vezes pode ser um problema. A luz também colocada como as luzes que lhe tiram a possibilidade de ver a beleza do escuro, travestida das estrelas. Bem profunda, para falar a verdade, bem divertida, se eu não vou mentir. Então, Lê, essa é a primeira camada superficial do filme. Uma discussão sobre o escuro, sobre o nada, sobre os conceitos. Primeira camada. Tem várias outras camadas? Sim, tem várias outras camadas e conceitos desse filme que eu achei bem divertido de perceber. Sobre a discussão do nada, do vazio e do escuro. Agora nós vamos para... Agora que eu falei basicamente dos pontos positivos do filme, sobre essa discussão, vamos então para os 2 filmes que estão sendo apresentados. Para mim, se eu dissesse a frase do filme que mais vai explicar o filme para você prestar atenção, é essa daqui que você está lendo aí na sua frente. Pode parecer que é só uma frase aleatória do escuro tentando puxar para si. A beleza do escuro, a beleza do vazio, é muitas vezes a imaginação. É imaginar aquilo que não foi dito. Essa é uma das a principal característica que eu interpretei desse filme. E o resto você pode interpretar por você mesmo, né? Como assim? Tem 2 filmes nesse filme. Qual é? O primeiro filme é a luz. É a luz sobre o escuro.
é a explicação da beleza do escuro, do desenvolvimento do medo e quanto o medo pode parar a sua vida e lhe fazer não viver. A segunda camada é sobre você estar vivendo sem esse medo. Ou seja, ele te mostra um lado da problemática, que é o que aconteceu, a problemática, que é as consequências de você viver com medo e uma vida você vivendo, que é representada pela história e a família, entre aspas, real. Por isso desse salto temporal. O escuro, a história do escuro é a história clara, a história para nós vermos. E a história dessa família, dele casando, dele tendo a filha, da filha casando, dele falando com a mãe no final. Essa é a história que está no escuro. E essa é a história que nós temos que imaginar. Esses são os dois filmes. A mensagem principal e a submensagem. A mensagem clara, que é a escura, e a mensagem da família principal, que está lá para nós imaginarmos como é que aconteceu, como é que aconteceu o desenvolvimento. Dois filmes. Isso eu achei muito legal. Então vamos agora para as 3 formas de você ver esse filme. Forma número 1, você sendo uma criança. Forma número 2, você sendo um adulto. Forma número 3, você sendo a pessoa idosa. Por isso que você tem esses arquétipos. Caso você não saiba, temos o arquétipo da criança, o arquétipo do adulto e o arquétipo de uma pessoa mais velha. Por que disso? O arquétipo da criança é o protagonista. O arquétipo do adulto não é ele adulto, tá? O arquétipo do adulto é a filha dele. Como assim? Porque você acha que a primeira aparição dela é ela falando, eu sei o que você está fazendo, eu já entendi. E ela dá uma super explicação. Caso você não tenha percebido, ninguém lá é uma criança, tirando a criança no final, tá? Ele é muito consciente, ele é muito inteligente, muito mais como um adulto. Ela é muito inteligente, super poeta e tal, como um adulto. Esses dois são os únicos adultos que tem. A criança final é o neto. E ela é a representação do adulto. De você, de mim, assistindo aquilo dali e percebendo as táticas e as estratégias do filme. Eu sei do que você está fazendo, não é só pro pai, é para você, telespectador, adulto que está assistindo e achando e desvendando os mistérios. Você tá, então você está usando isso para isso, você está usando isso até você, se você conhece um pouquinho de filosofia e está percebendo, captando a mensagem desse filme. E você, mais velho, representado na mãe dele, mais velhinha, para você ver toda essa história como um belo final, porque não é só o final, é o final da vida. É um cara aquele final como morte, tá, gente? Para ficar melhor, desculpa ter estragado isso para você. Nossa, Lê, um filme profundo, não é? Caramba, tudo isso, nossa, você explicou bastante, tudo isso tem no filme e eu não percebi. Se você não percebeu, gente, desculpa. O filme ele tem bastante camada. O filme, ele é um conceito muito belo, mas a experiência por trás desse conceito é muito pretensiosa e para mim não convidativa. Por quê? O filme não lhe dá as ferramentas para você interpretar o filme. O filme, ele é simplesmente conta com o que você já sabe para interpretar o filme. Por quê? A filosofia colocada nos subtextos e na metalinguagem não é explicada, aplicada, é apenas uma referência. O filme não se faz entender. O filme espera que você entenda ele. Por isso que a nota desse filme. Por isso que eu vi tanta gente reclamando desse filme. E é um filme realmente que eu vejo o pessoal reclamando muito desse final. Eu vi o pessoal que não entendeu muito bem. Porque não tem muito o que entender. Ele é muito mais a jornada do que o destino. Por quê? Nós vemos apenas uma história contada para uma criança dormir, mas que tentou ser muito profundo, sendo que a beleza estava sendo escondida de nós. O filme não é sobre os medos, é sobre o vazio. Parece uma esquete filosófica recortada e colada. Não é um Soul da vida que pega algo denso e faz uma história envolvente. É só um filme, é apenas um filme que lhe faz prestar atenção bastante. E no final, não lhe mostra nada. É um filme escondido, algo que se conecta com o que o escuro disse. Um bom conceito. Pena que nós não vamos ver tudo, nem vamos poder sentir. O filme tenta aplicar nas entrelinhas a sua mensagem, mas a experiência não é boa nem convidativa. O escuro, o vazio e o nada que não é mostrado e é deixado para você imaginar. O que eu quero dizer com tudo isso, gente? O filme, ele é uma discussão. Ele é a apresentação de uma problemática e de uma solução, mas que o filme não dá. Ele tem a camada superficial dele, que é a do escuro, a do medo. E essa é a única camada do filme que é realmente explicada, que ele lhe dá as ferramentas para você chegar na conclusão junto com o filme.
O resto é só referência. Por isso que eu tô falando que esse filme ele é muito mais uma experiência. O filme, ele apostou no tempo. Ele apostou que ele vai ser um filme que vai transcender o tempo, que você vai querer assistir, você assistiu como criança, e você vai ter uma interpretação dele. Você vai assistir como adulto e vai ter outra interpretação dele, porque ele deixou tudo aberto. E você vai assistir ele com a sua filha, com seu filho. O seu mais velhinho vai ter outra interpretação. Conceitualmente bem bonito, mas a experiência do filme não é tão legal. A história não é bem amarrada, a apresentação do filme é muito jogada. O filme são conceitos bonitos, enrolados em uma apresentação não convidativa. É só você ver, você terminou de assistir o filme e você quis reassistir ele? Ou só foi, legal, o filme mostrou coisas novas que eu nunca tinha pensado, mas eu nunca mais vou querer assistir o filme de novo. Esse filme, ele foi escrito de uma forma que era para ele terminar, o seu primeiro sentimento fosse teria que ser reassistir esse filme. Eu posso estar sendo aqui um pouquinho injusto porque a mensagem não me bateu? Posso. Principalmente porque o que vai provar que a mensagem desse filme foi bem aplicada não vai ser eu nem vai ser você. Vai ser o tempo. E isso é extremamente pretensioso. Pretensioso demais. Para que as pessoas vão assistir esse filme tendo agora as ferramentas para interpretar as outras camadas do filme, tá bom? Eu nem quero aqui explicar quais são todas elas, nem que eu tenha tal capacidade. Se você gostou do filme, ou do intuito que esse filme quis trazer, mas não gostou do filme. Esse é o problema. Eu gostei do conceito, não gostei da apresentação. Ale, mas por que você não gostou da apresentação? Porque o filme como filme não é um filme. Ele é um sketch filosófico, como eu falei. Ele pega uma historiazinha, recheia de várias referências filosóficas, não conecta elas tão bem, não apresenta a problemática de maneira satisfatória para justificar aquela salada temporal, porque, bem, é uma história criada por uma criança que você quer ver a solução do nada, é Deus Ex Machina, sim, mas é uma criança dando as soluções. É para ser desse jeito. Só que não torna a explicação não torna a experiência boa, não torna a experiência agradável. Poxa, e o filme ele não te dá as ferramentas. Ele não explica conceitos, ele não explica nada. Ele não é nem que ele te explica, ele só pega um conceito filosófico, joga lá no canto para você fazer referência. Olha lá, crise existencial, olha lá, definição do nada, definição de essência, definição do vazio. Ou porque você acha que quando o escuro vai fazer a sua definição é 50 milhões de anos, sendo que o escuro existe desde que o universo existiu. Conceito de percepção, tem muita coisinha. Só que essa referência, são referências meio que gratuitas, porque elas não estão lá para somar, elas não estão lá para lhe explicar. Elas estão lá para você fazer uma referência, para você pegar a historiazinha que está no subtexto, a real intenção. Sendo que a história principal do escuro e do medo não é tão bem trabalhada. Os personagens não são personagens, são conceitos e você não se conecta tanto assim com eles, você se conecta com os conceitos. Sendo que eles são trabalhados como para ser personagem. Vou dar aqui uma recomendação. Se você ouviu o vídeo todo e simplesmente não conseguiu entender nada do que eu estou falando grego para você, é um pouquinho de propósito, porque eu estou, o que o filme não fez, eu vou falar. Estou usando a metalinguagem do próprio filme, de citar coisas, citar termos, não explicá-los, e rezar para no seu futuro você se conectar, você esbarrar nesses termos, para quando você vier assistir o filme de novo, agora você seja capaz de interpretar o filme de verdade. Porque essas ferramentas ele não te dá. Tá bom, me fala qual é a filosofia, qual é a forma, qual é o que você teria que estudar para pegar os conceitos que esse filme apresenta. Adivinha? Não tem. Então o filme, ele não é um filme, ele é uma discussão. E como uma discussão, como conceito, eu achei muito bom. Como filme, não achei uma experiência agradável. Eu preferiria estudar esse quesito. Não essa TikTok, é tipo um TikTok, esse filme. Ele é uma simplificação que pode fazer você achar que você já entendeu, só que você não entendeu. E eu acho isso até um pouquinho problemático, eu não vou mentir. Vou dar um exemplo aqui, vou dar uma recomendação. E provavelmente, se você fizer isso, você vai entender melhor. Leia um livrozinho que eu vou lhe recomendar. O Mundo de Sofia, tá? Eu acho que esse filme é baseado no livro. Se você já leu o livro, eu lhe invoco para dizer se a experiência de ler o livro foi a mesma ou foi similar à experiência do filme, tá bom? Mas leia o livro O Mundo de Sofia, que foi o livro que eu li, foi um dos meus primeiros livros. Eu digo que esse livro foi o livro que me fez me apaixonar pela leitura, tá bom? Leia esse livro que você vai entender um pouquinho da minha
problemática, tá? E agora, só dando meia culpa pro pessoal não achar que eu sou arrogante, ler. Tem chance de ser o Desencanto? Sim, tem chance de ser o Desencanto. Esse filme simplesmente não foi feito pra mim. Como assim, Lê? Existem conceitos e obras que são feitos para serem a sua primeira obra. Como assim, Lê? A sua primeira experiência de ida ao avião, sua primeira experiência indo no cinema sozinho, a sua primeira experiência de morar sozinho, o seu primeiro beijo, o seu primeiro namoro, a sua primeira experiência de algo é algo muito belo, é algo que simplesmente nunca mais vai voltar. E talvez esse filme ele seja muito pensado para ser o seu mundo de Sofia, não o meu. Ele foi aqui apresentado muito mais para ser aquele pseudo-filme profundo, pseudo-filme inteligente, para que isso lhe cause a vontade de entender mais. Talvez seja, tá? Eu não acho que ele fez isso da melhor forma possível. E sem dúvida, eu estou pesando muito mais com esse filme porque ele me convidou para algo profundo. Ele me convidou para algo muito bem construído e me entregou um. Tá vendo aqui, ó? Todo esse filme foi uma trollagem. O real filme tá aí, ó. Imagina, vai. Imagina o filme. E eu de verdade não gostei da experiência, porque eu achei que poderiam ter conectado muito. Eu acho que eles deveriam ter segurado um pouco mais dos plot twists. Eu acho que eles deveriam ter abusado mais da metalinguagem, mas não de uma forma tão gratuita como eles fizeram, só para dar A metalinguagem foi usada só como desconexão, para lhe causar confusão e estranheza, para você ficar sem entender nada, para que assim você não consiga prestar atenção nas referências e no final você não consiga chegar no que o filme realmente estava querendo dizer. Eu não sei se foi isso por causa da poluição, não sei se foi por causa do salto narrativo, eu acabei não gostando. Eu vou ter que assistir esse filme de novo e provavelmente eu coloco um insert aí, se eu vou gostar desse filme. Vou dar um tempinho, 1 ou 2 semanas talvez, e vou reassistir o filme para ver se a minha experiência muda, ou se eu vou sentir isso de novo. Tá, Ale, você falou. Qual é o seu resumo? Um filme muito pretensioso, que falhou no que justificaria a sua existência. Ser uma boa experiência, ser um bom filme, além da metalinguagem abusada e dos conceitos apresentados. Eu sinto muito nesse filme uma péssima adaptação de livro. Tá bom? Porque o filme, quem decide o ritmo é o diretor. O livro, quem decide o ritmo é você. Essa é uma das belezas da prosa, do método, uma das belezas da leitura. E eu acho que isso não foi tão bem traduzido quanto o livro. Eu acho, tá? Eu não li o livro, talvez eu até leia depois. Não sei se eu vou ler nesse tempo que eu não vou assistir. Se você ler, eu te invoco dessa experiência. Se você gostou, não tem problema. Se você não gostou, não tem problema. E no meu caso, o que esse filme me fez foi só perceber o potencial desperdiçado que ele teve. Acho que depois do segundo ato pra frente. E olha que eu não vou nem reclamar da barriga desse filme, meu amigo. Que filme longo. Que filme longo. E olha... Por quê? Mano, desculpa, meu amigão. Filme longo. E que filme longo, meu Deus do céu. Eu não vou mentir. O filme, para mim, foi uma desrecompensa. Porque o filme me fez prestar muita atenção para no final não recompensar essa minha atenção, tá? Então aqui é só um desabafo desse filme. Eu acho que o filme foi muito pretensioso pelo que ele entregou. A minha sensação o filme é uma simplificação. Leia o livro. Leia os livros.